Deus. E nós vemos aqui que o Senhor faz uma promessa a Abraão, que faria ele próspero, que abençoaria a descendência dele, prosperaria ele na terra, que ele teria muitos filhos, ele seria pai de muitos filhos, pai de uma nação. Então ele carregava uma chamada, um propósito, um projeto muito grande na vida dele. Só que Abraão, ele já era velho de idade quando o Senhor fez essa promessa a ele. E essa promessa, aos olhos das pessoas, aos olhos de Abraão, da sua família, aparentemente seria muito impossível, porque ele já era velho de idade, ele já era sem vigor. Só que nós temos aqui que para o Senhor nada é impossível, para Deus nada é impossível, porque para o homem é impossível, para ele nada é impossível. E quando nós olhamos, irmãos, para as passagens bíblicas, a gente vai ver que tudo aquilo que o Senhor promete aos heróis da fé, aos heróis da Bíblia, eram promessas, eram coisas grandiosas que aos olhos das pessoas era impossível de acontecer. Só que nós vemos aqui que no último versículo vai dizer que ele alcançou a promessa, porque ele creu e confiou na promessa. Agora no versículo 11, versículo 16 vai dizer: os homens juram por algo superior a si mesmo, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com o juramento para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nosso propósito. Então nós vemos aqui, irmãos, que nós juramos por algo superior, maior do que nós. Nós não juramos pelo homem que é falho, que é pequeno, pobre, miserável, espiritualmente falando, mas nós juramos pelo Altíssimo. E aqui ele faz uma promessa a Abraão. Nós vemos que ele, o Altíssimo, quem é comparável a ele? Quem é maior do que ele? Não há ninguém comparável a ele. Não há ninguém superior a quem ele possa jurar. Mas não tendo por quem jurar, ele jurou por si mesmo, porque ele é eterno e é poderoso. Aleluia. Nós vemos aqui, irmãos, que ele faz uma promessa a Abraão. E aqui nós vemos que ele fala que o Senhor é imutável, a natureza dele é imutável, o seu propósito para com os herdeiros da promessa. E ali ele confirmou com um juramento, por meio de duas coisas imutáveis, das quais é impossível que Deus minta. Será que o Senhor mente, irmãos, quando ele promete algo a nós, quando ele faz uma promessa à nossa casa, quando ele promete algo à nossa família, quando ele promete algo na nossa vida, quando ele promete que vai libertá-los da nossa casa, quando ele promete que vai curar algum enfermo, alguém que está com câncer? Será que ele é mentiroso? Nós vemos que ele chega sempre no final, ele não chega no início. Às vezes o Senhor nos prova até o final, às vezes ele nos prova ali por um minuto de algo acontecer, ele nos prova, só para provar a nossa fé. Assim como Abraão, quando foi sacrificar o seu filho, ali quando ele estava prestes a sacrificar o seu filho por obediência, o Senhor enviou um anjo e ali parou Abraão. Então nós vemos que ele nos prova até o último momento. Da mesma forma, aconteceu com Ana. Ana foi provada, mas o próprio Deus cerrou a madre de Ana, para que ela não gerasse filhos, porque era o propósito de Deus. Porque Ana ia gerar, irmãos, um sacerdote, ia gerar um juiz, um profeta do Senhor. Então ali o Senhor tinha um propósito na vida de Ana. E ali Penina importunava Ana, atormentava Ana, só que aquilo estava gerando em Ana algo espiritualmente. Porque aquela importunação fez Ana se voltar ao Senhor. Na verdade, Ana sempre vivia na casa do Senhor. Dia e noite Ana adorava ao Senhor. Ana oferecia súplicas ao Senhor.
Mas ali, irmãos, Ana se derramando na presença do Senhor, sem conseguir abrir a boca, sem conseguir falar, porque ela não tinha filhos e ela sofria com aquela situação. Ali ela fez um voto ao Senhor. Ela falou: Deus, o Senhor me deu um filho, eu vou entregar ele ao Senhor, ele vai ser nazireu. Então ali o Senhor uniu o sonho de Ana com o propósito dele, porque na nossa vida é assim, ele não faz nada sem propósito. Às vezes, irmãos, a gente clama ao Senhor, a gente pede ao Senhor, a gente está ali dia e noite orando, talvez anos, a gente clama por algo, a gente está ali todos os dias esperando, não vê resultado, mas pense que às vezes é um posicionamento, a maneira da gente se posicionar, é uma maneira da gente se achegar a Ele, é uma maneira diferente da gente ligar a oração e alinhar o nosso sonho, a nossa vontade à vontade do Senhor. Que tal a gente orar de forma diferente? Falar: Deus, está aqui a minha vontade, o meu sonho, está aqui o que me aflige, o que me atormenta, e eu coloco diante de Ti. Pai, se o Senhor fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou me achegar mais a Ti, eu vou orar mais, eu vou buscar mais a Tua presença. Às vezes só falta um posicionamento nosso. Tem dias, tem momento que a gente não vê resultado, a gente está sempre orando a mesma coisa, com o mesmo pedido. Só que às vezes o que muda é o posicionamento, a maneira da gente se achegar ao Pai, abrir o nosso coração e ser sincero, porque uma coisa que eu aprendi, irmãos, é que o altar não toma nada da gente, o altar devolve em dobro. Quando você entrega algo ao altar, Ele vai te retribuir, Ele vai te devolver. Não o Senhor seja obrigado a dar nada pra gente, só porque a gente quer, a gente faz birra, a gente pede, não. Mas porque Ele não desperdiça o nosso sacrifício. Aquilo que a gente sacrifica diante do trono dEle, diante do altar dEle. A gente sacrifica o nosso sono nas madrugadas. A gente sacrifica, irmãos, ali dias, noites de oração. Os prazeres, às vezes coisas que são lícitas a nós, para agradar o Senhor, a gente entrega na presença dEle. Tem vezes que Ele vai nos pedir algo que para ninguém Ele vai pedir, mas só para a gente. E o porquê? Porque Ele tem algo melhor. Aquilo que a gente sacrifica diante do altar dEle é para algo melhor. Olha para Abraão quando sacrificou, quando ia, na verdade, sacrificar Isaac. Será que o Senhor não conhecia Abraão? Será que o Senhor não sabia que ele iria ser fiel e iria obedecer ao Senhor? Ele sabia. Só que o Senhor queria provar a Abraão a fidelidade quando ele era fiel. E Ele queria passar algo para a gente, mostrar algo para nós, porque tudo que o Senhor faz é com propósito na nossa vida. Não é para deixar ali só para qualquer um olhar. Não, é para marcar a história. É para nos edificar, nos fortalecer. E nós vemos ali que no último momento o anjo do Senhor chegou. E Abraão, ele andou com o Senhor. Abraão foi chamado amigo de Deus. Abraão foi fiel, foi o pai da fé. Aleluia. Abraão, meus irmãos, foi honrado por Deus porque ele obedeceu, porque ele creu, ele confiou. É certo que por algum momento ele já sai, Abraão cansado de esperar Isaac. E quem não se cansa, irmãos? Quem não se cansa na nossa vida? A gente olha e fala: Pai, cadê a promessa? Pai, quando o Senhor vai mudar? Quando o Senhor vai fazer? E a gente questiona a Deus. Mas nós vemos, irmãos, que ali, no momento de aflição, Sara pega e entrega a sua serva Agar para se deitar com Abraão. Na verdade, ela queria ajudar a Deus, porque aos olhos dela estava muito longe de acontecer. Aos olhos dela era muito velha para gerar e para dar luz. Nós vemos que várias vezes o Senhor promete a Abraão que vai prosperá-lo, ele na terra, e ele fala: Deus, mas o que adianta o Senhor me dar dinheiro, riqueza, se eu não vou ter para quem deixar, eu não vou ter filho? E o Senhor sempre prometendo: eu vou te abençoar, Abraão, eu vou fazer a sua geração próspera, eu vou fazer você pai de nações. E nós vemos que ali, irmãos, por um ato de desespero,
gera discórdia, gera briga, porque nós vemos que Ismael não era filho da promessa, mas sim Isaac. E o Senhor, quando Ele nos promete, a gente não precisa dar um jeitinho. A gente não precisa querer ajudar a Deus para que a promessa se cumpra mais rápido. Porque Ele sabe o que faz. Ele sabe a hora certa que faz. O Senhor sabe quando agir, sabe quando cumprir. E se Ele está nos fazendo esperar a promessa acontecer, é porque Ele está trabalhando em nós. Muitos dizem que Ele não está preparando algo grande, a promessa já está grande, já está preparada. Se Ele estralar o dedo, a promessa já vem sobre nós. Mas Ele está forjando o nosso caráter. Ele está trabalhando em nós, no nosso interior, irmãos. Ele está nos provando a nossa fé. Para que, quando Ele nos abençoar, a gente não caia. A gente não esqueça do Senhor. A gente não se corrompa com as coisas do mundo, com os manjares, os banquetes que o inimigo sempre vai colocar na nossa frente. E é uma coisa que Satanás faz, é maquiar a promessa. O Senhor faz aquela promessa, fala: filho, eu vou te abençoar, eu vou te dar isso. Só que Satanás, ele vem e ele coloca algo na sua frente que é parecido com a promessa. Mas não é a promessa, para te fazer cair, para te fazer perder os olhos da promessa e parar de confiar no Senhor. Mas nós vemos que Ele está sempre renovando as suas promessas na nossa vida. Ele está sempre confirmando a sua promessa. Ele sempre confirmava a promessa. No versículo 19 vai nos dizer: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou no nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós vemos aqui, irmãos, que nós temos uma esperança, a qual é semelhante a uma âncora para a nossa alma. E essa esperança, meus irmãos, é o Espírito Santo. Porque tem momentos que nós estamos ali na nossa fraqueza, na nossa pequenez, na nossa desesperança, e o Espírito Santo vem com o sopro dele, e ele nos consola, e ele nos renova, e ele não nos deixa naufragar, irmãos. Veja que a âncora, ela segura o barco quando tem forte vento, quando tem tribulação, para esse barco não sair desgovernado, sem rumo. E essa âncora, o Espírito Santo, Ele é essa âncora na nossa vida. É Ele que nos impede de naufragar na fé. É Ele que nos impede de fazer besteira. É Ele que nos impede de esfriar espiritualmente, de se desviar. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo é aquele que nos santifica. O Espírito Santo é aquele que vai preparar a noiva do Cordeiro. É Ele que nos prepara. Nós vemos, irmãos, que Jesus vai dizer que era preciso Ele ir, porque se Ele não fosse, não teria como o Consolador descer. E aí nós vemos, irmãos, em Atos, que a partir do momento que os discípulos é cheio do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, ali eles começam a operar em milagres, em curas, libertações. Então era necessário o Consolador vir. O Espírito Santo é que direcionava a igreja. O Espírito Santo é que liderava a igreja do Senhor. E assim é Ele na nossa vida. Ele não tem somente a função, irmãos, de nos limpar, nos purificar, com lavar regenerador do Espírito. Ele não tem somente a função de nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, não. Mas a função dele também é ser o nosso melhor amigo. Porque o Espírito Santo não é somente um poder, uma pomba, não. Ele é o Espírito do Altíssimo. O Espírito Santo, meus irmãos, é uma pessoa. E nós temos que andar, nós temos que buscar intimidade com Ele. Nós temos que buscar conhecer o Espírito Santo. Na maioria das vezes nós estamos ali angustiados, passando por qualquer momento na nossa vida difícil, aonde você olha e não vê mais solução, não vê ninguém do seu lado. Só que nós esquecemos do nosso melhor amigo, o Espírito Santo. Quantas das vezes, meus irmãos, eu no meu quarto,
no meu secreto, onde eu passava por dificuldade, solidão, sem ninguém do meu lado, e eu clamava ao Espírito Santo, e ele vinha como um fogo, um calor, porque ele só está esperando o nosso falar. Nós vemos que Pedro e os apóstolos, eles tinham uma comunhão muito grande com o Espírito Santo, e é por isso que eles andavam com discernimento, é por isso que eles andavam no caminho de poder, no caminho de autoridade, onde a gente via muitas curas, milagres, porque eles eram sempre sensíveis à voz do Espírito Santo. Irmãos, nós sem a presença do Santo Espírito, nós não somos nada. Porque se tirar o Espírito Santo de nós, o que sobra de nós? Nós vemos que Davi, depois que ele caiu, depois que ele adulterou, depois que ele recebeu o juízo, o que ele falou para Deus? Senhor, misericórdia, tira reino, tira coroa, tira trono, mas não tira a tua presença, o seu Espírito de mim. Porque sem o Espírito Santo a gente morre, a gente perece. E Ele quer ser o nosso melhor amigo, irmãos. Ele quer ser o nosso melhor amigo, o nosso consolador. Ele quer que a gente conheça Ele. A palavra do Senhor vai nos dizer que para a gente não se gloriar, o Senhor fala, não glorie o homem na sua sabedoria, na sua riqueza, na sua força, nos seus muitos carros. Mas quem quiser se gloriar, que se glorie nisso, em conhecer-me, em compreender-me. Então é nisso que a gente tem que se gloriar na cruz, na redenção, naquilo que Jesus fez por cada um de nós. É nisso que a gente tem que se gloriar em conhecer o Senhor, em se aproximar dele, irmãos. Olha que coisa linda e maravilhosa. Imagina o Senhor, assim como ele falou para Abraão. Ele é meu amigo. Abraão, meu amigo. Abraão que andou com o Senhor. Olha que coisa linda, ser chamado amigo de Deus. Assim como Enoque também andou com o Senhor. Tanto que o Senhor arrebatou ele e ele não foi achado mais na terra. Olha que dimensão mais profunda. E é isso que o Senhor nos chama, para conhecê-lo, para compreendê-lo, para ter comunhão com Ele, buscar mais a face dEle. Conhecer, irmãos, o Senhor somente através da Bíblia, somente através do pregador. Isso é muito fácil. Mas e daqui, da igreja para fora? Além da palavra. Porque o Senhor não cabe somente aqui nos 66 livros da Bíblia. Ele vai muito além. O Senhor não é somente os 66 livros da Bíblia, não. Ele é mais. Nós vemos em Ezequiel 47, a qual o homem com a linha de medir vai guiando Ezequiel mais profundo, mais 500 metros. E é isso, irmãos, que o Senhor nos chama para andar mais 500 metros, para descer mais na presença dEle, para conhecê-lo mais profundo, para conhecer o Senhor não somente pela boca do pastor, do irmão, do missionário, não, mas conhecê-los além disso, no seu quarto, no seu secreto. O que o Senhor Jesus vai nos dizer? Entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai secreto, que o seu Pai secreto te recompensará. E é Ele que nos espera no secreto, é Ele que nos chama no secreto. Teve um momento, irmãos, que um dia eu estava num momento de angústia, eu já estava deitada, e ali eu falei, Jesus, entra aqui, fica aqui comigo, me dá uma experiência com o Senhor. E ali, meus irmãos, depois de poucos minutos eu vi um leão enorme entrando pela porta, e a pata desse leão era muito grande. E ali naquela mesma hora meu corpo estremeceu, porque eu sabia que era a presença de Jesus. É lógico que Ele não vai aparecer em nós em glória, irmãos, mas Ele nos dá a experiência. Ele aparece da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é glorioso. E às vezes o que falta na nossa vida é esse anseio por mais, é esse anseio em falar, Pai, eu cansei de viver no raso, somente nisso, não. Porque, meus irmãos, sentir a presença de Deus, conhecer a Deus, não é somente fazer
igreja todo dia, está na igreja, mas não está em Deus. Nós temos que estar na igreja, mas está em Deus. Conhecê-lo mais de perto. Assim como Moisés, irmãos. Eu acho lindo a história de Moisés. Porque Moisés foi ousado. Moisés foi ousado desde a sarça ardente. Imagina você ver uma sarça pegar fogo. Você olhar para aquela sarça e ver pegar fogo. Logicamente nós teríamos medo. Mas Moisés, ele se aproximou da sarça. Ele queria ver mais de perto a sarça. E é isso que nos falta. O interesse de conhecer mais o Senhor e se aproximar dele. E ali nós vemos que Moisés fala a Deus. Mais para frente ele vai falar para Deus: Deus, não envie anjo para ir conosco, porque eu quero a tua presença, vá conosco. E depois nós vemos ali, mais uma vez, irmãos, Moisés pedindo para ver a glória de Deus. E o Senhor concedeu o desejo de Moisés, porque viu que a sinceridade de Moisés. Ele viu o desejo que Moisés queria ter com ele, a intimidade. E às vezes nos falta isso, esse desejo mais profundo, de estar ali como Moisés, irmãos, na pedra da rocha, de conhecer mais o Senhor, buscar mais o Senhor, de gerar mais esse desejo no nosso coração. O que a palavra do Senhor vai nos dizer? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E o que a Bíblia também fala? Aquele que bate, a porta é aberta, aquele que procura, encontra. Então, meus irmãos, nos falta isso, esse desejo, mais pela presença dele, mais pelo novo, por ter intimidade, comunhão. Porque não é somente nós temos dons, talentos, não. Porque tudo isso não é nosso, é do Senhor. Ele nos deu para a glória dele, ele nos deu para glorificar o nome dele. Porque os dons espirituais não vai levar ninguém para o céu. O que vai nos levar para o céu, irmãos, é nós conhecermos o Senhor, andar em santidade, andar em renúncia, matar a nossa carne todos os dias, matar o nosso eu todos os dias, renunciar aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Talvez seja o celular, algo que ele já tem nos pedido, nos cobrado, e a gente finge que não está escutando. Às vezes é algo tão simples que nos afasta dele, mas é necessário desprender. Assim como Moisés, quando ele foi chegando ali perto da sarça ardente, o Senhor fala para Moisés: Moisés, tira as sandálias do seu pé, porque a terra que você está é santa. É terra santa. E as sandálias que Moisés usava representavam o Egito, representavam o velho. E às vezes a gente quer alcançar a promessa, a gente quer alcançar o novo, mas a gente está pegado no velho, nas nossas velhas ações, atitudes, pensamentos. Às vezes o Senhor quer nos revestir com roupas novas, espiritualmente falando, o novo, uma nova estação na nossa vida, e a gente está pegado no velho, as coisas antigas, em amizades antigas. E Ele nos chama a desprender, Ele nos chama a tirar a sandália dos nossos pés, para que a gente venha alcançar plenitude na presença dEle, para que a gente venha alcançar, irmãos, o novo na presença dEle. Só assim nós viveremos o novo, só assim nós viveremos a promessa. E nós vemos, irmãos, que quando o Senhor nos faz uma promessa, pode-se passar anos, a gente pode ficar velho, assim como Sara, assim como Abraão, mas a promessa ela não envelhece. Nós vemos aquele louvor, né? A promessa não tem prazo de validade, e é assim. Ela não tem prazo de validade. A qualquer momento o Senhor pode abrir os céus e te colocar dentro da nova estação, dentro da promessa. O Senhor pode fazer na sua vida. A qualquer momento Ele pode entrar na sua casa. Ele pode libertar o seu filho, a sua filha. Ele pode libertar o seu marido. Ele pode tirar das drogas o seu parente. Ele pode fazer um rebuliço, irmãos. No estralar de Deus. Só basta a gente confiar. Só basta a gente esperar e não agir. Como Abraão e como Sara, que quis ajudar, dando um jeitinho. Ajudar a Deus para que a promessa se cumprisse mais rápido. Então o Senhor nos chama, o Espírito Santo nos chama a esperar pela promessa com paciência.
Porque aquele que prometeu, ele é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso o Senhor promete, irmãos, e volta atrás? Por acaso Ele promete e se esquece do que prometeu? Ele não se esquece daquilo que Ele nos promete. Ele não se esquece daquilo que Ele tem na nossa vida. Ele não se esquece do seu, da sua casa, da sua parentela, não. Ele não se esqueceu nem de Raabe, que ajudou os espias ali, irmãos. Raabe era uma prostituta, só que ela temia ao Senhor, pelo que ela ouviu falar do Senhor, o quão Ele era poderoso, o quão Ele era glorioso, o quão Ele derrotava os inimigos. E ali Raabe, ela defendeu aqueles homens, e ali Raabe falou para aqueles homens, para que aqueles homens livrassem ela de morrer, ela e a casa dela. E ali o Senhor viu o coração dela, ali o Senhor se lembrou dela. Então, se o Senhor se lembra de Raabe, que não fazia parte ali do povo hebreu, quem dirá de nós, irmãos, que somos filhos, lavados e remidos, que temos a promessa de salvação da eternidade, a promessa, meus irmãos, de se encontrar com o noivo, com o Cordeiro Santo, que nos espera pacientemente. Se Jesus, irmãos, olhem para Jesus, se Ele teve paciência, se Jesus teve paciência de passar por tudo que Ele passou, de ser maltratado, de ser cuspido, rejeitado, açoitado, de duvidarem dele, Ele foi chamado de endemoniado, falaram que Ele expulsava demônios por Beelzebul. Se Ele teve essa paciência, nós também temos que ter. Porque, irmãos, sem paciência, a gente age precipitadamente. É onde você está perto ali da promessa, mas você se cansa e age precipitadamente. E aí o que acontece? Você tem que retornar, você tem que voltar novamente para o rumo da espera. E ali é mais demorado, ali é mais difícil. Então, que a gente possa esperar pacientemente do Senhor, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Que a gente possa, meus irmãos, se apegar com essa âncora da nossa alma, que é o Santo Espírito, porque Ele é o nosso melhor amigo, nosso consolador, e aquele que não vai nos abandonar. E na maioria das vezes a gente se apega ao homem, a gente quer confiar no homem, e a palavra do Senhor nos diz: maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força. Então, será que é no homem que a gente deve confiar? Será que é no amigo? Quando alguém promete algo para nós, será que é nessa pessoa que nós temos que confiar? Porque hoje nós pensamos de um jeito, hoje nós estamos alegres, só que no outro dia a gente já não está mais do mesmo jeito. Às vezes a gente pode estar triste e maltratar as pessoas. Infelizmente nós somos assim. Só que o Senhor não muda, o Senhor permanece o mesmo. A qualquer momento, a qualquer hora que você ir ali no seu quarto falar com Deus, Ele não vai se cansar de ouvir a sua voz. Ele não vai te rejeitar. Ele não vai, meus irmãos, mentir para você. E às vezes a gente confia no outro, confia no nosso carro, no nosso emprego, no nosso dinheiro, confia nas pessoas, naquilo que a gente tem, que a gente possui. Só que isso, meus irmãos, não serve de nada. Porque o que adianta a gente ter tudo, mas não ter o Senhor? A gente confiar na palavra do homem, mas não confiar na palavra do Senhor. Porque para nós é mais fácil confiar na palavra do homem, porque a gente vê o homem. A gente confia naquilo que a gente vê, porque é muito difícil a gente confiar e acreditar naquilo que a gente não vê. Só que a palavra do Senhor nos diz que a fé, ela é a espera das coisas que não se vê, mas que se espera. É que você crê, você confia. A fé, meus irmãos, requer o que de nós? A confiança, mesmo que você não veja nada. A confiança, mesmo que o cenário esteja difícil. A confiança, mesmo que tudo esteja contraditório. A maioria das vezes a gente vai orar, vai estar orando ali, buscando solução, a gente jejua por algo, por uma causa. Só que parece que ao invés de melhorar, está piorando. Ao invés de
melhorar, está tudo um caos na nossa vida. Só que é o trabalhar do Senhor. É o Senhor trabalhando na nossa vida. É o Senhor alinhando, colocando tudo no devido lugar. Então, que hoje a gente possa confiar, entregar ao Senhor as nossas fraquezas, aquilo que nos dói, e ser sincero, assim como Abraão, que falou para Deus: Pai, o que me serve para mim todas essas riquezas se eu não tenho filhos, se eu não tenho para quem deixar? Que a gente possa ser sincero a Deus, colocar diante de Deus aquilo que nos dói, porque Ele é fiel para cumprir na nossa vida. A gente vê que Deus, Ele sempre vai renovando as suas promessas. E por quê? Porque Ele sabe que a gente se cansa, Ele sabe que a gente é fraco, Ele sabe que a gente vai se cansar. Só que Ele está sempre ali, colocando injeção de ânimo, nos renovando, nos restaurando, nos fortalecendo, para que a gente venha estar de pé quando a promessa se cumprir, para que a gente venha estar, meus irmãos, ter aprendido a lição, assim como Abraão, que se tornou mais íntimo de Deus depois daquela provação. Ele se tornou mais